Irmãos, nós vamos ler 4 referências. Vamos pensar. Muitas igrejas são visitadas por pessoas que gostam de coisas diferentes nas igrejas. Então existem excelentes pregadores. Me lembrava que agora, enquanto eu estava orando, e o Tiago e a igreja cantando, de um pastor que eu conheci em Manaus. Esse pastor pregava de tal maneira que encantava. Eu cheguei em Belo Horizonte, eu disse para algumas pessoas na época, ele é perigoso, porque ele faz as pessoas rirem e chorarem quando ele quer. Ele tem um poder na pregação de seduzir as emoções e levar para onde ele quer. Então algumas pessoas vão mesmo à igreja porque os pregadores são muito bons. Tem pregador que é um verdadeiro humorista, né? As pessoas riem o tempo inteiro. Você começa a rir e ri durante o culto todo. E ele acaba vestindo o personagem. Tem ele e tem o personagem. Tem pastores que são bravos, parecem um galinho de briga, né? Você tem a impressão que eles vão subir num puleiro e vão pular em cima, porque eles... Então são pessoas que seduzem. Tem igrejas que são de vanguarda, que criam estratégias. Né? Começou nos Estados Unidos, chegou no Brasil um negócio de pintar a igreja por dentro de preto, apagar as luzes, todo mundo fica no escuro, uma luzinha só no altar. Enfim, muitas razões levam as pessoas às igrejas. Há até quem vai à igreja para se sentir parte. Isso também existe. Não está convertida, seu coração não transformou-se, sua mente não está convertida, mas ele se identifica com o grupo, ele se sente bem e é a turma dele. E se aquela turma sai, ele vai junto, porque ele não tem outra coisa senão esse grupo de pessoas. Está certo? Não, não está. Nós devemos vir à igreja para aprender, segundo a nossa fé. E a nossa fé, ela é simples, ela não é complicada, não. Nós cremos pela Bíblia que o homem nasceu em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe, e em iniquidade fui formado. Eu não me tornei pecador porque eu pequei muito. Não, eu pequei muito porque eu já nasci pecador. A disposição do meu coração é sempre contrária à vontade de Deus. E não havia, segundo a nossa fé, nenhum recurso que o homem pudesse empregar para que ele voltasse para Deus. Então foi necessário que Deus viesse até nós para nos resgatar. Esse é outro ponto importante da nossa fé. O verbo, a promessa de Deus, a palavra que foi manifesta lá atrás, profeticamente, Deus anteriormente falando aos pais pelos profetas, nestes dias nos falou pelo Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus em carne. O verbo encarnou, esteve entre nós, caminhou conosco, abençoou nossas crianças, curou nossos enfermos e nos deu o perdão dos nossos pecados, pagando a dívida que era contra nós e rasgando aquela cédula que nos cobrava. Quando ele foi à cruz como homem e morreu como homem, mas ressuscitou como Deus. Então a nossa fé se estabelece na pessoa de Jesus. Temos um Salvador. Olha que fé simples, nascemos em pecado, estávamos longe de Deus, impossibilitados de voltar. Deus, num gesto do seu amor, grande amor, vem até nós, nos lava dos nossos pecados e nos dá um novo nascimento. Nós estamos nascidos de novo pelo Espírito que nos dá a mente de Cristo e pelas águas do batismo. Então começamos uma vida nova. Tudo aquilo que nos era contrário foi tirado do nosso caminho e da nossa vida. E tudo aquilo que em nós era contrário a Deus, Deus tira e nos dá o seu Espírito. E o que é o Espírito de Deus? É uma garantia. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é um selo, ele nos sela. O que é o selo? O selo é um documento que é colocado em alguma coisa e aquela coisa passa a ser garantida por todo um governo que está representado naquele selo. Nós somos selados. Nós somos guardados pelo governo de Deus na pessoa de Jesus. Essa é a nossa fé. Mas
a nossa fé nos impõe a obrigação de crescermos espiritualmente. Nós somos salvos, nascemos de novo, mas não estamos perfeitos. Somos perfeitos aos olhos de Deus para nos desenvolvermos em direção à perfeição. Então, aos olhos de Deus, eu estou perfeito para a caminhada de desenvolvimento. Então, por que eu venho à igreja? Para ouvir um pregador que me faz rir? Não, aí eu vou para um stand-up, vou ouvir o Danilo Gentili, vou ouvir um outro humorista. Eu venho para ouvir um pregador que me faz chorar? Não, eu venho por causa da cor da igreja, por causa da música? Não, eu venho para quê? Para aprender a palavra. Então, eu te peço em nome de Jesus, que tente me entender a palavra, porque talvez seja a única chance na semana que você tem verdadeiramente de entender a palavra, de buscar na palavra. Então nós vamos ver 4 referências, e eu quero construir um raciocínio que te permita entender como você pode e deve se melhorar como filho de Deus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem sem desculpas. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe agradeceram. Antes, nas suas falas, se desvaneceram, e o seu coração insensato se escureceu. Amém. Agora, abra, por favor, em 1 Samuel 18, 28 em diante. E viu o rei Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Amém. Agora abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo número 1, verso 1, segundo livro de Samuel. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e ficando Davi 2 dias em Ziglague, sucedeu ao 3º dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele respondeu: escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que trazia essa notícia: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu a mim e me chamou e disse, e eu lhe respondi: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. Tomei a coroa que tinha na cabeça e a mantilha que trazia no braço e as trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, pelo que o povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E ele disse: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: como não temestes estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos jovens e disse: chega-te e lança-te sobre ele. E o jovem o feriu e ele morreu.
E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não noticieis em Gate, não publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós, campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes e o escudo de Saul, como se não for ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me eras o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Agora, por favor, a última referência, 2 Samuel, capítulo 5, verso 1. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os cidadãos de Israel vieram ao rei a Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Amém. Irmãos, eu quero estabelecer uma narrativa lógica para que você entenda. Vamos pensar na história de Israel, do reinado de Israel. O povo de Israel é um povo que tem Deus como seu rei. Isso se chama teocracia. Eles eram um povo teocrático. Quem governava era o Senhor. Em algum momento, eles invejam as nações ao redor que tinham reis humanos. E eles chegam para Samuel e pedem um rei. E eles dizem para Samuel: nós queremos ter um rei que tenha um palácio, que saia montado no seu cavalo na frente dos exércitos e que nós possamos vê-lo. Samuel, que era a voz de Deus naqueles dias em Israel, fica muito triste. E diz a eles: isso não é bom. E Samuel fica muito triste. Deus então fala a Samuel: por que você está triste assim? Eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Dá a eles então o rei que eles estão pedindo. E Deus orienta que ele unja a Saul, da tribo de Benjamim. Saul então é ungido rei, é o primeiro rei humano de Israel. É o primeiro rei, tá? Ele se apaixonou pelo trono, ele se apaixonou pelo poder, ele se apaixonou pela riqueza. E ele passou a ter um medo. Qual foi o medo que veio ao coração de Saul? Perder. Perder tudo. Perder a fortuna, perder a influência, perder a fama, perder o trono. Que os seus filhos não fossem reis no seu lugar. Ele se apaixonou por tudo aquilo que Deus tinha dado por ele. Ele se esqueceu do Senhor, mas ele se apaixonou pelas coisas que o Senhor deu. Há um momento em que todo Israel, incluindo o rei Saul, é provado. Quando vem um gigante filisteu e desafia o rei. Você conhece essa história? Chamava-se Golias, era um homem muito grande, descendente dos Nefilins, dos Anaquins.
Um homem provavelmente perto de 3 metros, 3,5 metros de altura. E ele desafia o povo de Israel e diz: para que nós vamos perder vidas em batalhas? Escolham entre vocês um campeão e eu vou representar o meu povo, vou ser o campeão filisteu. Eu e o campeão de vocês vamos lutar. O que vencer, venceu a guerra. Quem é que descia para lutar com ele? Isso foi por mais de 30 dias. Mas aconteceu de um dia, o menino Davi, o adolescente Davi, o jovem Davi, está ali a serviço do seu pai, para levar algumas coisas aos seus irmãos que serviam no exército. Ele ouve aquilo e ele então se dispõe a descer. Um gigante de mais de 3 metros e um menino. Um soldado treinado e um menino. Um soldado treinado com escudo, com lança, com espada, com um pajem que carregava o seu equipamento, e Davi, um menino que pastoreava algumas cabritas e algumas ovelhas no monte, que tinha uma espécie de bodoque de estilingue sem a forquilha, que pegou algumas pedras roladas e pôs no seu bornalzinho, e Davi desce. Davi é usado pelo Senhor e aquele gigante é vencido. Davi então é conduzido à presença de Saul, recebe Mical, filha de Saul, como sua esposa, se torna genro do rei e ganha um generalato, se torna um comandante, se torna um general do exército de Israel, e Deus era com ele. Então, tudo que Davi fazia dava certo. Davi saía para uma batalha e vencia. Davi saía para treinar os soldados, eles ficavam muito bons. Davi tinha simpatia das pessoas. Davi começou a acumular vitórias. Então um cântico foi feito pelas ruas de Israel, pelos bares, pelas esquinas. As pessoas cantavam dizendo: Saul matou seus milhares. E as meninas respondiam: ah, mas Davi matou seus 10 milhares. Lembra que eu disse que Saul se apaixonou pelo poder, pela fama, pela glória, pela fortuna? Aquilo começou a incomodar, ele ficou com ciúme. E a Bíblia diz para nós que um dia em que Davi estava perante a corte, tocando um instrumento e cantando para distraí-los, um espírito mau, tomando Saul, fez com que Saul pegasse a sua lança e jogasse para matar Davi, cravá-lo na parede. Davi, cheio do Espírito Santo, se esquiva e aquela lança passa e vai à parede e fica presa na parede. Naquele momento o Espírito disse a Davi: sai. Saul chama os seus generais, seus capitães e diz: eu quero Davi morto. Não deem trégua a ele. Estejam vigiando a casa dele. Quando ele sair, o matem. Eu quero que o tragam. Se ele não sair, entrem e o tirem da cama, mas tragam para mim. E eu quero morto. Bom, o Senhor o preserva. E durante mais de 10 anos, Davi vai fugir. Saul tomou de volta a filha Mical e deu para outro homem como esposa. Saul tirou o título de general. Saul tirou todos os recursos financeiros. Saul colocou um grupo que o perseguia dia e noite. Davi não tinha paz. Davi punha o pé, chegava alguém. Davi deitava, tinha que levantar porque os homens de Saul estavam chegando. Ele ficou sem nada, inclusive sem paz, durante mais de 10 anos. Você já pensou como Davi tinha razões, segundo a lógica humana, de odiar Saul? Imagina você, o cara que te trai, quer te matar, te persegue, deixa você na miséria, toma sua esposa, não te dá paz e não dá um momento de trégua. São anos e anos atrás. Davi tinha todas as razões para falar mal de Saul. Davi tinha todas as razões para matar, para desejar matar, para mandar matar, para odiar. E ele ficou sem nada. Ele não tinha casa, ele não tinha carruagem, ele não tinha cavalo, ele não tinha dinheiro. A Bíblia diz para nós que os amigos se afastaram dele, porque quem é que queria ser amigo dele, se ele estava debaixo da sentença de morte? Quem se fizesse amigo dele, estaria debaixo da mesma sentença. E a Bíblia diz que começaram a se juntar a Davi os endividados, os de má fama, aqueles que não tinham esperança, aqueles que não tinham nada, começaram a se juntar a Davi que não tinha nada. E aquele grupo foi crescendo.
E Davi, em momento nenhum, fez uma força-tarefa para matar Saul. Em momento nenhum, Davi começou uma campanha difamatória, falando mal de Saul, mas ele guardou o seu coração. Chegou um momento em que as relações políticas internacionais de Israel levaram Israel a uma guerra contra os filisteus. E os filisteus avançam contra o exército de Saul, vencem o exército de Saul. Saul fica acuado, não tem como sair, ele está num beco sem saída, literalmente. Ele então tem uma ideia: para que eu não seja preso e não seja envergonhado na mão dos filisteus, eu quero suicidar. Ele pega a sua lança e coloca a sua lança em si. Ele fica com a lança no chão, a ponta da lança no chão e a ponta na barriga. Mas lhe faltou coragem para fazer o harakiri dos japoneses. O harakiri é um suicídio de honra que os japoneses faziam. Um japonês honrado, quando era pego numa situação de vergonha, ele cometia o harakiri. Ele pegava a sua espada, normalmente de samurai, punha na barriga e ele fazia e caía sobre ela. Saul tentou fazer isso, mas ele não tinha coragem de jogar-se sobre a sua lança. Então, segundo o relato de um rapaz, o rapaz vai passando ali, encontra Saul naquela situação e Saul diz para ele: se lança sobre mim, me empurra. Seu filho Jonatas já tinha morrido, aquele rapaz vem e o empurra, segundo o relato do rapaz, e mata Saul. Aí o rapaz pensa: estou com uma oportunidade de melhorar de vida. Com certeza, tudo que Davi quer é que Saul morra para ele tomar o lugar de Saul. Se eu pegar a coroa do Saul e levar para o Davi, quando eu falar para o Davi que eu matei Saul nessa situação, com certeza Davi vai ficar alegre e vai me dar uma boa recompensa. E ele vai atrás do Davi. Chega na corte, Davi agora já está reinando sobre duas pequenas tribos. E aquele homem conta a história. Davi ouve aquilo e quando ouve que Saul tinha morrido, aquele que desejava mal a ele, que o perseguia há mais de uma década, que tinha tirado dele a esposa, o título de general, a fortuna que não lhe dera paz, Davi começa a chorar. Rasga a própria roupa de desespero, senta no chão. Os seus generais, que ele agora tem um grupo pequeno de generais, também senta com ele e começam a chorar. E eles choram e jejuam, entram numa angústia, entram num processo de luto. E quando ele consegue vencer aquele luto, ele chama o rapaz e diz: você com a sua boca disse que matou Saul? Você tocou no ungido do Senhor? Você não temeu a Deus? Você sabe que em Israel a lei do Senhor diz que quem tocar no ungido do Senhor deve morrer? Agora eu estou obrigado a cumprir a lei de Deus contra você. Com a tua boca você disse que matou o ungido do Senhor. Então a sentença foi prolatada pela sua própria boca. Você também vai morrer. Ele deu ordem a um rapaz. Aquele rapaz então vem e mata aquele jovem com a espada. O jovem cai. E aí, cheio do Espírito, Davi entoa um cântico que vai dizer essa coisa linda que nós ouvimos: montes, Gilboa, não caia mais chuva sobre você, nem sereno, porque no teu alto morreu Jonatas e morreu Saul. A espada de Saul nunca voltou vazia, o arco de Jonatas nunca se quebrou. A mão do Senhor era com eles, abençoando Israel. As moças de Israel tinham o que tinham porque Saul trazia. Quão amáveis e inseparáveis eram estes dois, pai e filho sempre juntos. Foram juntos na vida e morreram juntos. E aí ele diz: Saul, Jonatas, meu irmão, eu te amava tanto que o teu amor me era maior do que o das próprias mulheres. Irmãos, e aí passa um tempo, aquele reino que era de Saul, o reino de Israel, composto por 10 tribos, aquelas pessoas que estavam agora sem Saul, conversam entre si, mandam um grupo procurar Davi, chegam para Davi e dizem assim: reina sobre nós. Nós queremos que você seja rei sobre nós.
E Davi faz aliança com eles, e Israel, que estava separado, agora é de novo uma nação forte e poderosa, e Davi com 30 anos começa a reinar, e reina até 70 anos de idade. E Deus é com Davi durante todo esse tempo. Bom, essa é a narrativa para que você entenda o que eu quero colocar. Primeiro, nós lemos em Romanos que os homens, tendo o conhecimento de Deus, rejeitaram o conhecimento de Deus, não o amaram, e amaram e serviram mais a criatura do que o Criador, pelo que Deus os entregou uma disposição mental ruim, para cometerem todo tipo de pecado contra si mesmos. Deus prova a nós, tirando de nós aquilo que nós mais amamos. Deus tira de nós o conforto em algum momento. Deus tira de nós a honra em algum momento. Deus tira de nós a liberdade em algum momento. Deus em algum momento tira alguém que a gente ama muito. Deus tira as nossas muletas para provar o nosso coração, para ver se nós o amamos mais do que tudo. Porque às vezes eu esqueço que é o Senhor que me deu marido. Eu esqueço que é o Senhor que me deu filho. Eu esqueço que é o Senhor que me deu esposa. Eu esqueço que é o Senhor que me deu e me dá saúde. Eu esqueço que é o Senhor que me dá força para trabalhar. Eu esqueço que é o Senhor que me dá inteligência. Eu esqueço que o Senhor me dá casa. Eu esqueço que o Senhor me dá comida. Eu esqueço que o Senhor é aquele que me sustenta. Eu esqueço que eu não posso, com a força da minha mão e com a habilidade da minha mente, conseguir qualquer coisa, porque eu sequer posso dizer que eu vou viver até daqui a 1 minuto. Tudo que eu tenho vem do Senhor. Só que eu corro o risco, presta atenção, olha para mim em nome de Jesus, de me apaixonar mais pelas coisas e pelas pessoas do que por Deus. Então não é raro encontrar alguém que ama mais os filhos do que o Senhor, que ama mais o marido ou a esposa do que o Senhor, que ama mais o pai ou a mãe do que o Senhor, que ama mais os bens que tem, o título que tem. Certa ocasião, lendo uma sentença no curso de Direito, eu acho que o Zé do Carmo lembra disso, que acho que a gente já conversou sobre isso, de um juiz morando num condomínio, e ele passando pela portaria, o porteiro dizia: boa noite, senhor. E ele dizia: senhor não, doutor. Lembra dessa sentença, Zé? E aí aquele moço brigou e disse: você tem que me chamar de doutor porque eu sou juiz. Ele disse: sim, senhor, eu vou chamá-lo de senhor. Doutor não, eu não sou obrigado a chamá-lo de doutor. E ele brigou com o porteiro e o porteiro ficou teimando, chamando de senhor. O que ele fez? Ajuizou uma ação contra o condomínio. Ele queria que o condomínio mandasse aquele homem embora ou obrigasse aquele homem a chamá-lo de doutor. Então, na sentença do juiz que julgou essa ação, o juiz disse: reconheço que o nobre colega, né, se sente menor do que é por não ser chamado de doutor. Contudo, essa forma de tratar é uma forma técnica entre os seus iguais na profissão, mas não há uma lei que obrigue ninguém a ser chamado de doutor. E o senhor mesmo diz que ele o tratou com muito respeito, o chamando de senhor, pelo que é improcedente o seu pedido. O senhor está perdendo a ação. Veja, aquele homem se apaixonou pelo título de doutor. Tem gente que se apaixona pelo carro que tem. Tem gente que se apaixona pelo salário que ganha. Tem gente que se apaixona pela mulher que tem. Tem gente que se apaixona pelas coisas dessa vida, pelo filho, pela filha. E aí Deus, em algum momento, percebendo que o seu coração está caminhando nessa direção, Deus toca, Deus tira, para ver o que vai no seu coração. Ele fez isso com Davi. Davi era homem segundo o coração de Deus, homem jovem, mas já era um general, já tinha a filha do rei como esposa, então ele era genro do rei, ele estava isento de impostos, ele e a sua família, ele tinha já uma pequena fortuna e ia crescer ainda mais, e todo mundo sabia que ele teria sempre um lugar na corte. Ele era o grande herói de Israel, e de repente, Deus diz: eu levantei Saul como rei, Saul se apaixonou mais pelas coisas do que por mim. Então eu vou testar e vou sondar o coração de Davi. Deixa eu tirar a mulher de Davi. Deixa eu tirar o título de Davi. Deixa eu tirar a fortuna de Davi. Deixa eu tirar os dias de paz de Davi. Vou ver o que vai no coração de Davi.
Será que Davi vai virar e vai dizer: Deus, o Senhor se esqueceu de mim, por que que o Senhor fez isso? Ah, Deus não é bom, se Deus fosse bom, Deus não faria isso. Será que Deus estava testando Davi para ver se Davi ia dizer isso? Claro que sim. Ou será que Deus estava testando o coração de Davi para ver se Davi ia dizer: Saul é uma cobra, Saul não vale nada, Saul tem que morrer, eu vou orar por Saul sim. Deus, pesa a mão, põe um câncer na barriga de Saul. Deus, pesa a mão, mata aquele desgraçado. Você acha que Davi ia orar assim? Deus deu oportunidade para que ele fizesse isso, se estivesse isso no coração dele. Mas, sabe o que foi que Davi fez? Davi conseguiu ver que atrás de toda a maldade de Saul estava uma alma atormentada, estava um homem adoecido pelo pecado, estava um homem nas mãos do diabo, mas que era homem de Deus, que a bênção de Israel passava por ele, porque ele era o ungido do Senhor. Ele podia ter errado, ele podia estar errando, ele podia estar fazendo todo tipo de maldade, mas a unção de Deus estava sobre ele, e Davi não ergueria sua mão contra o ungido do Senhor, Davi não abriria sua boca para falar mal contra o ungido do Senhor. Davi guardou o seu coração. Davi perdeu tudo, mas não perdeu o temor de Deus. Davi conservou o seu coração temente a Deus. Davi guardou a sua boca. Sabe que a Bíblia diz para nós, em Tiago, que um navio gigantesco, ele vira de um lado ou vira para o outro com um leme desse tamanhozinho. Muda o leme, aquele navio enorme muda de direção. Tiago diz para nós que um pequeno fósforo pode incendiar uma floresta. E o Tiago diz: assim é a língua, posta que é a menor de todas as partes do corpo, é capaz de colocar pecado no corpo inteiro. O salmista diz: Senhor, põe guardas na minha boca, protege-me da minha língua. Então, meu querido, minha querida, olha aqui em nome de Jesus, presta atenção. O que nós precisamos aprender? Lembrando de Romanos capítulo 1. O que de Deus se pode conhecer, Deus lhes revelou. Nós conhecemos a Deus pelas coisas criadas. Levanta mais cedo e olha o nascer do sol. Quem é que segura esse astro no céu e faz com que ele venha todos os dias jogar a sua luz sobre nós? Hoje à noite, dá uma olhada na lua, que ainda está muito brilhante, e você vai ver que é ela que rege as marés, o crescimento das plantas. Os nossos crescimentos internos são regidos pela lua. Olha para o nascimento de uma criança. Veja uma criança se desenvolvendo. Olha a mão de Deus acompanhando uma criança. Veja na sua própria história todos os momentos que você esteve diante da morte, diante do perigo, e Deus te protegeu. Há uns anos atrás, num desses momentos filosóficos que o Zé do Carmo tem, Zé do Carmo é meu amigo, né? Nós somos irmãos. Há irmão que nasce da mesma mãe e do mesmo pai, mas tem irmãos que nascem da história, tem irmãos que nascem de um presente de Deus na vida. E assim é o Zé, meu irmão, mais irmão do que meus irmãos de carne. E uma vez a gente, comendo umas bobagens num boteco, a gente gosta disso, e tomando a minha água mineral, e ele lá batendo papo. Um dia ele falou para mim assim: a gente viajou muito junto, a gente trabalhou muitos anos juntos, temos muitas histórias. Ele falou para mim: Ademir, Deus nos abençoou muito, nós já fizemos muita bobagem juntos, nós estamos vivos e bem, isso é de Deus, porque a gente olhou para trás e viu quantas vezes nós tivemos nas maiores roubadas, e Deus veio e nos tirou. Lembra da tua própria vida? Lembra daquele dia que dirigindo, você de repente percebeu que tinha um caminhão vindo na sua direção e parece que Deus tirou você? Lembra daquela vez que você estava para ser enganado e Deus desviou aquele mal de você? Lembra da vez que você tinha alguém doente, que você clamou ao Senhor e Deus curou aquela pessoa? O seu filho estava morrendo, você orou e Deus devolveu ele para você. Seu pai estava perdido, você orou e Deus o trouxe de volta. Eu não sei, lembra das coisas que Deus fez. Então, o que de Deus se pode conhecer, você conhece. Mas se você se apaixonar mais pelo seu marido do que pelo Senhor, a sua alma está em trevas. Se você se apaixonar mais pelo seu filho do que pelo Senhor, a sua alma está em trevas. Se você se apaixonar mais pela sua empresa, pelo seu dinheiro, pelo seu título, se você se apaixonar mais pela sua beleza, irmãos,
Olha, eu vou te contar um segredo. E eu quero que você preste atenção, Alexandra, Ivone, Lucas, Kênia, os dois bonitões aí. Presta atenção. Nada é definitivo. Está tudo mudando. Não se apegue a nada, porque aquilo a que você se apegar vai sair da sua mão. Não se apegue à beleza que você vê no espelho, não se apegue à beleza de alguém, não se apegue à riqueza, não se apegue ao conforto, não se apegue à idade, não se apegue à força, porque tudo isso está passando. Você vai ver no espelho a sua beleza indo embora. Você vai ver a sua força indo embora. Você vai ver os bens passando e você não podendo usar. Tudo vai sair, mas atente a uma coisa. Deus não envelhece na sua vida. O amor de Deus não diminui, Ele aumenta por você nos anos. Você é projeto especial de Deus, Deus te ama, Deus tem o melhor para você. E quando Ele prova o seu coração, como Ele provou o de Davi, é para que você possa dar a Ele a resposta certa. Senhor, eu não vou ficar com raiva de quem falou mal de mim, eu vou falar bem. Senhor, eu vou orar por quem está me perseguindo e dizer, Deus, traz essa pessoa das trevas para a luz. Se alguém te insultar, lembra que isso passa, ora pela pessoa. Se alguém te der um prejuízo, te roubar, te der um prejuízo grande, eu sei que vai doer. E talvez o dinheiro faça mal, o que ele levar de você vai fazer mal, mas vai a você por um tempo, mas não deixa esse mal entrar no seu coração, deixa aquilo passar. Ora pela pessoa e diz, Deus, ele não tomou nada de mim, ele tomou do Senhor. Era teu antes de ser meu, o Senhor me emprestou, a pessoa veio e me roubou. Ela não arrumou uma arenga comigo, arrumou com o Senhor, não é comigo. Que o meu coração continue vendo que essa pessoa está em trevas. Eu oro para que Deus possa converter aquela pessoa. Sabe o que aconteceu com Davi, quando Davi provou a Deus que o coração dele não estava se apaixonando pelas coisas dessa terra? Depois de uns anos, Deus disse, Davi, eu te coloquei como general de Israel. E eu te dei uma princesa para ser sua esposa. Agora eu vou te dar o reino de Israel. Você não vai ser general, você vai ser rei. Eu não vou te dar mais uma princesa, eu vou te dar uma rainha. Eu não vou te dar 14 anos como general, eu vou te dar 40 anos como rei, porque o seu coração não se contaminou. Você não pediu a vida de Saul, você chorou por Saul, você amou Saul mesmo quando ele te perseguia. Você não se apaixonou pelo cargo de general, você não se apaixonou por ser genro do rei, você não se apaixonou pelo dinheiro, você se apaixonou por mim. Então eu vou te dar tudo aquilo que você nem sequer pensou que teria, mas eu vou te dar. Meu irmão, para a gente concluir, primeiro, não se apaixone por nada que não é seu de verdade. O filho não é seu de verdade, ele é de Deus, emprestado para você. A esposa ou o marido não são seus, são de Deus emprestados para caminhar com você por um tempo. A casa que você mora é emprestada por Deus para você morar. O carro que você usa é emprestado por Deus. O emprego que você tem, Deus te deixa trabalhar ali e Ele mesmo te dá um salário e uma renda no final de um tempo. Mas é dele. Se por acaso, por qualquer razão, você perder, veja a mão de Deus atrás do que você está perdendo. E diga, Senhor, o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o Senhor. Eu continuo te amando, supre a minha necessidade no dia de hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O meu pão me dá hoje, Senhor. Mas guarda o teu coração amando o Senhor, essa é a primeira coisa. A segunda coisa eu coloquei no grupo da igreja essa semana. Quando você orar, ore primeiro pela pessoa que te prejudica. Ora primeiro pela pessoa que te magoa. Ora primeiro pela pessoa que fala mal de você, pela pessoa que te persegue. Mas não ora pedindo a Deus que faça justiça por você. Não ora dizendo, Deus, faz justiça a mim. Não, não faça essa oração, porque a tua justiça já foi feita na cruz. Você foi justificado na cruz. Peça, Senhor, protege aquela pessoa, livra do mal. Sustenta, dá a tua luz, traz paz para ela. Ela não sabe o que está fazendo, mas eu sei. Guarda o meu coração. Quando você fizer isso, eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus. Tudo que você não teve, mas que você desejou, Deus vai trazer para a sua vida.
Tudo que você teve, que você perdeu, Deus vai trazer de volta para a sua vida. E Deus vai acrescentar mais e mais. Porque Ele fez isso com Davi. Ele fez isso com Noé. Ele fez isso com Moisés. Ele fez isso com Josué. Ele fez isso com José. Ele fez isso com Jó. E Ele vai fazer isso na sua vida. Deus quer te abençoar infinitamente mais do que você pode imaginar ou pode pedir. Amém? E que você não venha aqui à igreja porque o pastor prega bem ou mal, porque a igreja é verde ou é azul, porque a gente tem 10 cantores ou um, ou às vezes a gente nem tem, mas que você possa vir aqui para aprender a palavra e ser uma pessoa melhor em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?